Editorial. O governador Reinaldo Azambuja, conversando ontem com repórteres que cobrem a Assembleia, disse que as tratativas políticas que aconteceram em meio à cassação de Alcides Bernal em março de 2014 são semelhantes àquelas que aconteceram antes do afastamento de Dilma Rousseff e a ascensão de Michel Temer à presidência da República. Reinaldo disse que o GAECO monitorou conversas políticas que foram tratadas como orquestração de golpe, segundo o relatório enviado ao Tribunal de Justiça, mas Reinaldo assinalou que o GAECO errou ao considerar essas conversas políticas como golpe e relacionou os fatos de Campo Grande com aqueles ocorridos com Michel Temer, quando, sabendo que os fatos caminhavam para o afastamento da presidente da República, passou a ter conversas políticas a fim de entabular um quadro de ministros e assessores para, em caso de ter que assumir, apresentar um quadro de qualidade como sua equipe. Reinaldo, que é muito discreto e abusa até da mineirologia, fala pouco e age muito, o que é uma característica política boa, deixou nas entrelinhas que a interpretação do ex-promotor do GAECO, Marcos Alex Vera, de que houve compra de vereadores e partidos para caçar Alcides Bernal, desprezando o cenário dos 9 crimes cometidos pelo prefeito agora reconduzido, todos por improbidade administrativa, foi um erro da investigação. Disse o governador que, abre aspas, trazer partidos não significa que vai trazer pessoas para fazer coisa errada e que, aspas novamente, Temer o fez para trazer quadros técnicos, explicando que as conversas políticas são necessárias para garantir a governabilidade de qualquer governo do país, assim como também são necessárias para administrar uma prefeitura. Fecha aspas. Esperava-se, no relatório, provas robustas de que vereadores se venderam para caçar Bernal, mas tudo o apurado foram conversas esparsas que não contextualizam nenhuma prova de enriquecimento dos acusados e erros crassos que surpreenderam pela primariedade do relatório, que é apenas uma peça informativa e que não significa que quem nele esteja sejam réus, porque o Ministério Público não condena, apenas informa e provoca a Justiça a aceitar ou não a sugestão de apurar o caso. Tanto é que daquilo que o Tribunal de Justiça recebeu, será feito outro inquérito, todos os citados e testemunhas serão ouvidos e será oportunizado o contraditório, que não o foi no órgão encarregado da investigação. Na verdade, quem está no relatório está muito mais condenado pela opinião pública do que pelo fato jurídico em si. E esta cidade pode estar cometendo um erro sobre os nomes que constam desse relatório, porque a peça mais se assemelha a uma querela política e nunca foi virada aos avessos para se saber da realidade dos fatos e a versão contada pelos denunciados. A Câmara pecou quando, pega de surpresa, se recolheu ao silêncio, deixando cristalizar na opinião pública a versão primeira da investigação, apostando que ela não prosperaria por ser algo tão fantástico
extraordinário quanto inverídico. O governador comentou sobre a exclusão da lista de denunciados o nome da vice-governadora e pré-candidata a prefeita do PSDB, Rose Modesto. Disse que, abre aspas, não acredita na participação dela em algo errado e que ela será defendida. Fecha. Rose era vereadora à época da cassação de Bernal, juntamente com Graziele Machado e Eliseu Dionísio, sendo que Grazi virou deputada estadual e Eliseu deputado federal. E eles não apareceram no relatório. E o procurador Paulo Passos não explicou se enviou denúncia contra eles para instâncias superiores ou simplesmente poupou-os do dissabor de constar de um relatório como esse. A Zambuja fez esse comentário porque passou certa vez, quando prefeito de Maracaju, pelo dissabor de ter um promotor no seu pé e virou notícia em toda a imprensa, com os adversários espalhando notícias a seu respeito, com o fito de desgastá-lo, enfraquecê-lo politicamente. Ele só conseguiu se livrar de todo esse desgaste quando, tempos depois, conseguiu provar que não havia nenhuma irregularidade na sua administração. Mas até isso acontecer, Reinaldo comeu o pão que o diabo amassou. O promotor precisa compreender que nem tudo o que ele vê é crime e que um promotor precisa olhar os acontecimentos com os olhos de fiscalizador e isento de pré-julgamentos que podem acabar com vistosas carreiras políticas, porque muitas pessoas boas, probas, desanimam com esse caráter denunciativo que normalmente acabam em nada, mas que desmoralizam a pessoa investigada a ponto de fazê-la desistir de querer se doar ao serviço público. E isso está acabando com a classe política séria, ao ponto de desencorajar pessoas a abraçar a carreira. E, consequentemente, o que sobra são espertalhões sem qualquer tino administrativo que mentem para chegar aos cargos e que, quando ganham, não sabem por onde começar ou o que fazer, deixando cidades ao desespero, como é o momento que estamos vivendo, infelizmente, em Campo Grande. O fato do GAECO não ter ouvido contraditório, o fato de colocar nomes que não tinham nada a ver com a denúncia produzida, o fato de não constar nomes como da Rose, da Graziela e do Eliseu Dionísio e não dar satisfação à imprensa sobre isso, o fato de colocar no malfadado relatório nomes como do ex-prefeito Nelsinho Trade, do vereador Otávio Trade, do vereador João Rocha e outros que sequer foram ouvidos, torna o relatório uma peça política, ceifando-lhe o caráter investigativo. Portanto, a coffee break virou a montanha que pariu um rato. Jurista de bom senso, ao ler esse relatório, terá a certeza de que a peça enseja muitas dúvidas. E no direito, isso é um brocárdio clássico. Indúbio pro réu. Bom dia.